Oi, gente, mais um vídeo aqui para o canal do Neto Jacuí. Hoje o assunto é um pouco polêmico. Eu dei o título de transformação. Ô Neto, por que transformação? Vocês vão entender por que a transformação. Mas antes de tudo, eu queria falar com você. Tem certeza que os que vão ver esse vídeo são meus amigos, são pessoas que realmente gostam de mim. Vou fazer até um teste, né? Ver se eles gostam de mim ou não, ver se é verdade. Se você quiser assistir o vídeo todo, tudo bem, eu fico feliz da vida. Caso você começar a assistir e falar, isso é uma porcaria, eu não quero ver não, mas pelo menos dá um like lá, rapaz, faz isso pra mim. Sabe onde tem aquelas duas mãozinhas assim, uma negativa e outra positiva? Aí você clica naquela positiva lá, quebra o galho pra mim aí, porque assim, tendo bastante like, né, o próprio YouTube vai recomendar meus vídeos, né, para outros, né, então aí eu começo a ganhar um pouquinho mais de visualizações. Faz isso pra mim, rapaz, não vai custar nada pra você e vai me deixar feliz demais, tá bom? Então, combinado assim? Pode deixar, né? Quebra esse galho, dá o like lá. Agora, começando o vídeo, né? O vídeo já começou, né? Mas começando a falar do assunto, né? É o seguinte: transformação, né? Essa transformação que eu vou falar para vocês, gente, é uma transformação bem interessante. Eu acho que você, né? Todo mundo, quando criança, via falar assim: olha, o mundo vai acabar. 1000 passará, 2000 não completará. Rapaz do céu, quando eu vi eles falar esse negócio aí, eu quase morria de medo. E eles falavam que o mundo ia acabar com fogo, outros que ia acabar com água. Eu falei, bom, se for com água eu vou morrer afogado, vai ser terrível. Se for com fogo, vou morrer queimado, né? Aí vai ser pior ainda, né? Então ficava aquele medo, não dormia à noite. Às vezes minha mãe, tadinha, ela falava assim, olha, você não quer dormir? Eu falei, não, mas estou sem sono. Mas não era preocupado que o mundo ia acabar com fogo ou com água. E foram passando os tempos, a gente foi ficando adulto, né? E aquele medo foi diminuindo, mas sempre pensando, aonde a fumaça há fogo, né? Vocês estão falando isso porque vai mesmo. Quando foi 1999, para passar para o ano 2000, rapaz, que à noite eu nem dormi não, fiquei bem apreensivo mesmo. Quando foi no ano 2000, amanheceu bonito, normal, né? Falei, aconteceu nada, né? Mas aí que era o meu engano, era transformação, né? Vocês lembram, antes do ano 2000, como que o mundo era? Não estou falando só a nível de Brasil, não. Estou falando a nível de mundo, né? Todo mundo aí, mundo inteiro, né? Internet quase não servia a falar, né? Às vezes ia falar, mas a gente nem sabia o que era isso. Falava internet. O que será esse negócio de internet? O que será esse negócio aí que eu não sei o que é isso aí? Então a gente ficava naquela expectativa, né? O que será a internet? Aí veio a internet. Revolucionou o mundo. Revolucionou. Antigamente, só para vocês terem uma ideia, para saber uma notícia daqui lá na minha cidade, levava quase um mês. Você escrevia uma carta, postava no correio, aí chegava lá, às vezes demorava para eles retirar, né? A carta demorava na roça. Depois que eles respondiam, então, Deus o livre, tivesse acontecido alguma coisa, já tinha acontecido, porque era muito difícil a comunicação, né? Aí, também, né? Hoje você fala no Japão, assim, em questão de segundos, né? Que são dos países asiáticos um pouco mais longe, né? Então você fala assim rapidinho, né? Então mudou tudo, né? Mudou tudo. Mudou também o comportamento das pessoas, né? Esse é o mais importante. Porque muitas pessoas se elevam, às vezes, nas redes sociais, né? Existe muitos casamentos que são desfeitos, né? Porque as pessoas deixam se iludir por outros caminhos, né? Às vezes, através de um contato com uma pessoa de fora,
começa a surgir algo ali, desfaz um casamento, né? Então é muito interessante isso aí. Interessante do lado contrário, né? As crianças hoje, as crianças pequenas é bom, né? Criança é pequena mesmo. As crianças já sabem tudo no celular, né? Então vê ali coisas também que não é muito adequado para as crianças, e as crianças já começam a mudar a mentalidade. Então a criança às vezes já deixa de ser criança, ele já não quer mais aquele brinquedinho lá, o carrinho, a menina bonequinha, ele quer um celular que ele pode ali conhecer mais coisas, né? Jogos, se fosse só jogos estava bom, né? Mas coisa que não cabe uma criança ver. Criança já vai crescendo com a mente diferente, né? Uma mente assim meia, como o pessoal diz, a mente poluída, né? Então isso foi a desvantagem, muita desvantagem, né? E vantagem também, que às vezes a pessoa quer descobrir uma doença, vai lá na internet, mesmo em 5 minutos ele sabe o que remédio toma. Não vai tomar, né? Porque o médico tem que receitar o remédio. Mas as pessoas às vezes já identificam até o caso dele antes de ir no médico, né? Acontece muito com as pessoas, né? Mas o lado ruim da internet é esse, foi uma das principais evolução, né? Outra coisa que talvez não tenha muito a ver com a internet, mas como o carro-chefe hoje é a internet, né? A globalização mundial, né? O desrespeito entre famílias, né? Isso é muito difícil até da gente entender, né? No meu tempo de criança, eu tinha o maior respeito pelo meu pai, né? Pela minha mãe aqui, né? Tinha o maior respeito. Perto deles, gente do céu, se fosse qualquer coisa errada que você fizesse, você podia apanhar, né? Apanhar mesmo, né? E você era corrigido ali no eixo, como eles diziam, né? Na hora de dormir, necessariamente, né? Necessariamente, não era forçado, não, necessariamente. Você tinha que chegar no seu pai e falar, bença pai, né? Nem pai não era, bença papai, bença mamãe. Aí eles falavam, Deus te abençoe, tenha uma boa noite, né? Então a gente ia dormir abençoado. No outro dia, quando levantava, a mesma coisa, bença papai, bença mamãe, né? Então era tudo aquilo, daquele modo bem bom mesmo da coisa, né? Agora, hoje, dificilmente um filho fala benção pro pai, às vezes fala assim até oi, né? Chama o pai de coroa, que não menosprezo para o pai, né? Então aquilo eu acho muito feio, né? Acho feio mesmo o respeito do filho para com o pai. Mas tem outro ângulo também. Existe o desrespeito do pai para com o filho, né? Porque o pai hoje, às vezes jovem ainda, já foi criado nesse sistema, então para ele tanto faz como tanto fez. Então é difícil, então aí começa a dar aquele clima atual, né? Que eles falam atual. Mas esse atual aí não é aquilo que a gente queria que acontecesse, né? Do respeito e o desrespeito, né? Desrespeito nem pensar, né? De jeito nenhum, né? Outra coisa também, que mudou muito, mudou mesmo. As redes sociais, vai muita gente lá, eu vejo. Eu não dou bola para aquilo, mas tem gente que dá, né? As pessoas falam desmascarando religiões. Eu já vi pessoas que vai lá, parece que quer ter um poder intelectual, mas na verdade não tem não. Desmascarar. A minha religião, eu sou católico, né? Minha religião católica, falar mal da religião católica. Ele não fala mal, ele quer falar que aquilo não existe praticamente, né? Então as pessoas vê, falam, eu era religioso, acreditava em Deus, nos ensinamentos do padre, agora não vou querer mais. Quer dizer, ele está indo para um caminho muito obscuro, né? Um caminho onde que ele não tem aquele vínculo com Deus. Estou falando isso da minha religião católica, mas tem o espírita, né? Que faz um trabalho tão bonito, as pessoas se respeitam, mas vai um lá falar, isso não existe, né? Essa religião não existe. Então essas redes sociais deviam acabar com isso, porque
ele muda a característica das pessoas pensar, né? A característica religiosa da pessoa. Ele tira aquilo. Então eu acho isso ridículo, ridículo mesmo. Eu não abomino isso não. Ou se a pessoa é protestante, né? Ele já começa a falar do protestantismo, né? Que não é certo. Então aquela pessoa também às vezes até deixa de ser religioso, né? Deixa de procurar os ensinamentos, né? Porque às vezes, olha, eu sou uma pessoa que eu não leio a Bíblia. Se você perguntar se eu já li a Bíblia, eu nunca li e não entendo nada. Se eu for ler também, tá muitas coisas ali eu não começo a não entender. Mas eu sigo a Bíblia através do ensinamento da homilia do padre. Assim como outras religiões também, as outras são mais aficionadas pela Bíblia, né? Mas através dos seus pastores, os seus líderes do espírita, né? Que eles falam da Bíblia, então a pessoa começa a ter mais entendimento da Bíblia. Porque às vezes você vai ler, você não tem aquele entendimento profundo. Mas quando você vê uma pessoa falar como um padre ou outro religioso qualquer, eles, o que eles vão falar? Eles vão te mostrar o que é certo e o que é errado e também vão, como diz lá na minha terra, esmiuçar aquilo que está escrito na Bíblia, né? Então eu penso dessa forma, mas eu sou bastante religioso e isso que o pessoal faz me desagrada muito, desmascarar religiões, né? Então isso é uma coisa bem grotesca, né? Bem grotesca. E sobre religião também, que eu não gosto muito de... Eu não converso com as pessoas sobre religiões, de jeito nenhum. Se uma pessoa vem conversar em religião comigo, seja ele qualquer uma, eu distorço, eu educadamente peço desculpa, falo, olha, infelizmente eu não domino esse assunto, qualquer coisa que eu disser aqui vai ser, talvez você não vai gostar, e eu falo às vezes inocentemente por não ter conhecimento, né? Então não converso não. Mas outra coisa isso é muito, é triste de falar, né? As pessoas também vão querer falar que a sua religião é melhor que a do outro. Você está errado, você tem que... a tua religião... Não, gente, não faça isso, né? As pessoas têm que ter entendimento que todo mundo tem seu livre-arbítrio, principalmente o livre-arbítrio religioso, né? Onde a pessoa tem a sua religião, onde ele guarda Cristo no coração, então não diverte-se, porque Jesus Cristo, Deus é um só, né? E Virgem Maria, né? Que concebeu Jesus, né? Então ela é como se fosse nossa mãe, né? Nossa mãe. Como eu vou sempre em Aparecida, eu agora vou fazer o caminho da fé, né? Se Deus quiser. Então atos religiosos aonde você vai concentrando, você vai colocando na tua mente, tá certo? Então, isso aí, tudo que eu falei foi uma modificação, porque nos anos anteriores, nada disso que eu falei até agora existia. Talvez existisse, mas muito pouco. Agora aflorou. Depois de 2000, ele aflorou, ele seguiu assim, desesperadamente, como diz o pessoal, né? Como um rastrilho de pólvora. As pessoas falam e desagradam os outros, né? Outra coisa, essa também é bem... Começou, já tinha, mas depois do ano 2000 começou. As pessoas usam muito pouca roupa, né? Eu não sei, eu acho que são as pessoas que têm muito calor, né? A pessoa sente muito calor. Então, eu acho tão bonito, rapaz, quando eu vejo uma moça, um moço, uma senhora, um senhor, com uma roupa assim, tipo, uma calça comprida, bonita, um vestido, né? Nossa, aquele vestido, assim, nos joelhos, né? Cobrindo os joelhos, ou mesmo uma calça, né? Os ombros todos cobertos, né? Gente, eu acho aquilo lindo mesmo. Eu vejo aquilo e eu fico assim, nossa, que coisa linda, né? Mas tem algumas pessoas, às vezes, acho que pode ser calor, né? Muita pessoa que tem calor. Então usa as roupas um pouquinho assim, meio assim, né? Aonde atrai a atenção das pessoas, né?
Eu acho que não precisa isso, né? A atenção das pessoas está dentro do coração e está dentro da beleza interna das pessoas e da beleza física também, né? Não é porque uma pessoa vai ser feio porque ele vai usar uma roupa comprida, uma blusa cobrindo os ombros. Não, ele vai continuar bonito do mesmo jeito, né? Ô, gente, então eu quero que vocês desculpa, né? Porque essa transformação que eu falei aí ficou, às vezes pode agravar alguém, né? E não é esse meu intuito de jeito nenhum. Eu quero só falar aquilo que eu sinto, né? E se vocês não gostou também, eu sou aberto aos comentários, viu? Lá vocês podem falar, Neto, você está totalmente errada, né? Ah, outra coisa que eu estava me esquecendo das pessoas, as pessoas começou a não ter mais aquela paciência, né? As pessoas por qualquer coisa, isso do ano 2000 para cá, brigam, às vezes no trânsito, por pouquinha coisa, uma pessoa fecha o outro, às vezes sem querer, porque ninguém quer fazer, às vezes por maldade, né? Alguns fazem, mas muito pouco. Dentro de 1000, às vezes um pode fazer isso aí, mas ninguém faz nada errado num trânsito porque ele quer prejudicar o outro. Aí já forma uma briga, as pessoas discutem, às vezes chega até as vias de fato, né? Então isso é uma coisa muito difícil, muito triste, que a não paciência das pessoas, talvez um inconformismo, né? A pessoa está inconformada por uma pessoa fazer uma atitude errada e ele quer fazer justiça com as suas mãos, né? Então isso eu acho que não está certo, né? E outra coisa, a classe política também mudou muito. Então eu vejo aí nos noticiários, né, que eu sigo bastante, as coisas não andam muito bem assim pro lado político, não só no Brasil como no mundo todo, né? Então, porque quem comanda o Brasil, quem comanda o mundo, são a política, na verdade a política, porque é lá que são regidas as leis, os preços, né, as coisas, a economia, digamos, num resumo, a economia mundial, né, é através dos políticos. Então, pedia que Deus iluminasse a cabeça deles para que eles pudessem dar uma vida melhor, um mundo melhor para todos nós. Não é isso? Então tá certo, gente. Então chegou aquele momento de 5 segundos, 5 a 10 segundos, que eu converso com Deus. Nesse horário eu converso com Deus em 5 segundos ou 10 segundos. Nesses 5 segundos, 5 ou mais um pouquinho, eu lembrei de você, viu? Lembrei de você e foi a hora que eu conversei com Deus. Foi nessa hora que eu conversei com Deus. Porque para conversar com Deus, você não precisa falar o nome dele o dia todo, de Jesus Cristo e Virgem Maria, o dia todo não. Em 10 segundos, você faz sua reflexão e conversa com Deus. Então, pedir a Deus pela tua saúde, pela minha saúde, pela paz no mundo. Então, de 5 a 10 segundos foi dedicado a esse intuito de pedir a Deus por tudo. Que Deus, Jesus Cristo, é o soberano. Se a nossa existência existe, porque tem lá em cima Jesus Cristo. Tem lá em cima Deus, tem lá em cima a Virgem Maria, tem lá em cima santos que deram sua vida por todos nós, que nos ajudou. Um abraço do Neto Jacuí, um abraço bem fraterno a todos vocês. E mais uma vez, não custa nada dar um like lá, você que viu o vídeo até o fim. E desculpa se alguma das minhas comparações daquilo que eu digo te ofendeu, você me perdoa, tá? Que não foi essa a minha intenção. Até o próximo vídeo.